pode começar, Porpeta. Fala galera do Resenha Cartola, tudo bem com vocês? Porpeta por aqui, estou na companhia aqui do JP. Salve, E aí, galera. JP? Tudo certo? E aí, Andrews? Também estamos aqui com o Andreus, o Tudo gremista. certo. Como é que tá o Feliz da coraçãozinho vida. aí? Ganhamos, mas não convenceu ainda. E aí, roda ou não roda? Vai, né? Não, acho que vai ficar até a metade do campeonato. Mano Menezes não tá batendo na porta aí não? Ainda não, ainda não. Não tocou o telefone ainda. Não, vai ser E o o seu Oswaldo São Paulo Oliveira. aí? O Deus Oswaldo do Oliveira deu uma entrevista essa semana passada ali que o telefone dele não tá morto ainda. Acho que ele vai pro Grêmio. Acho que o Deus o São Paulo livre. que vai ligar, hein? Tô achando que é o São Paulo que vai ligar pro Oswaldo, hein? Da São Paulo é o Dorival Júnior. Já tá escrito já. Isso aí. Galera, vamos começar aqui hoje. A gente vai começar falando dos times aqui do Cartola, que acho que a gente para ver como é que foi a rodada, as pontuações. Então vamos começar aqui falando para vocês do time das IAs, hein? O que vocês acham aí, pessoal? Quem que você acha que foi melhor hoje nessa rodada que passou aqui? DeepSeek ou ChatGPT? Alguém tem uma ideia aí? Quer dar um palpite Foi o chat, hein? Tipo o chat. no chat, cara? Vamos ver aqui então, hein? Ó, lembrando que a primeira rodada o DeepSeek tinha sido melhor, hein? Nessa segunda rodada, cara, vou começar pelo DeepSeek. O DeepSeek, a média dos cartoleiros aqui foi 65 e o DeepSeek fez 67 pontos, sendo e teve a valorização de patrimônio aí de 1,45, ou seja, agora o patrimônio está em 114. A média dos cartoleiros está 115, então está bem ali na média dos cartoleiros o DeepSeek, tá? O time deles, o destaque ali foi o Pedro Raul, que meteu gol aí num time que a gente nem pode falar muito, né? Nessa Meu Deus. rodada. Não. Melhor não, né? Meteu gol no Grêmio de pênalti, mas foi gol, né? É o que conta. Pontuação. O E o importante é fazer capitão o do gol, time né? fez o gol, pelo menos acertou o gol, né? Uhum. Os jogadores aí bate pênalti na primeira rodada e logo no começo já erra, né? Então fica mal no cartola, Depois vai pior expulso. pontuador, e depois é expulso e ficou o pior pontuador do cartola até agora, em lanterninha do cartola. Toca no canela e que é pra fora. E aí, cara, ó, resumindo então, pessoal, o melhor jogador foi o Pedro Raul, o capitão dele era o Dudu, que fez 3 pontos, e o Léo Ortiz, que não pontuou. O Léo Ortiz jogou nessa rodada? Léo Ortiz. Deixa eu confirmar aqui Eu pra acho que mim. não jogou, hein? Então foi mal por causa disso. E eu acho que nem o reserva dele entrou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho E que não jogou, já não. o. Não jogou, né? E já o chat GPT, cara, esse surpreendeu mesmo, esse foi melhor. E foi melhor até que muitos times, viu? A última pontuação do chat GPT agora nessa rodada foi 98 pontos. Então foi bem pra caramba a escalação. Um destaque aqui também para a valorização do patrimônio, que na primeira rodada tinha ido mal, agora recuperou um pouco. Tinha desvalorizado na primeira rodada, agora fez 9 de valorização, então está com 117 no total, um pouco acima da média dos cartoleiros, que é 115. E o destaque dele aqui está para os dois também, para o Pedro Raul, que ele colocou, e ele colocou de capitão Alan Patrick. Então, por isso Fez que deu gol? essa alavancada, fez gol. Então, foi bem escalado o time aqui do ChatGPT, e ele está na liderança aqui entre as duas IAs. Está dando o ChatGPT na cabeça até agora nas duas primeiras rodadas. E vamos ver o que vem na terceira, né? Final de semana aí, um final de semana com clássicos. Vamos ver o que espera. Uhum. E como que foi o time aí da valorização, JP? Nosso time da valorização até que foi bom, cara. Tá seguindo numa linha bacana ali. A gente conseguiu fazer 77,02 de pontuação, a média dos cartoleiros foi 65,85 e a gente conseguiu valorizar ali quase 7 cartoletinhas ali, a gente está com 127 cartoletas, então acredito que o time tá cumprindo bem ali seu papel. O nosso capitão, que foi o Igor Jesus, ele fez ali 10,60 com aquele vezes 1,5 ali, subiu para 15,90. E o nosso super substituto, né, que foi o Ener Valencia, entrou muito bem, fez 11,80. A nossa decepção ali, que foi o time que
como o jogador que pontuou menos foi o Muralha, né? O Muralha fez 1,60 ali. Poderia ter ido melhor, mas era a nossa aposta. Infelizmente a gente tem que apostar e às vezes nem sempre a gente consegue tá apostando da melhor forma possível ali. Mas nosso time tá no segmento ali. Tá no caminho, né? Eu acho que tá bem legal, 127 cartoletas. Tá bem acima da média dos cartoleiros que tá com 115. Eu acho que tá bem bacana mesmo. Então a pegada tá legal. E o nosso time aí de pontuação do campeonato, Anderson, como é que foi? Nosso time de pontuação foi bem, Porpeta. Estávamos esperando uma pontuação um pouquinho melhor, na casa ali dos 80, 85. A gente fechou com 76,19. Um dos motivos que a pontuação foi baixa foi o Cano, né? Que a gente apostava aí que ia fazer um bom jogo, talvez pelo menos um gol, né? Meter um gol, mas fez 0,30. Nosso capitão era o Igor Jesus, também mesmo do time de valorização. O nosso maior pontuador foi o Yuri Alberto. Talvez tivéssemos colocado ele de capitão, era uma indecisão que a gente tinha, né, entre o Igor Jesus e o Yuri Alberto. O nosso menor pontuador foi o Léo Ortiz, do Flamengo, porque não jogou. Então, outro que acabou impactando. E o nosso reserva de luxo era o Bruno Henrique. Assim, ó, foi bem o Bruno Henrique, 10 pontos, né? Mas a gente poderia ter colocado o Ener Valencia, que fez 11 pontos, né? Mas assim, a gente valorizou bem, a gente está agora com 121 cartoletas. Acho que essa terceira rodada vai ser um pouco mais complicado, no meu ponto de vista, da gente escalar. Vai ter muito clube aí poupando por causa da Libertadores, Sul-Americana. Hoje saiu o sorteio da Copa do Brasil. Então isso acaba impactando, né? Então a gente vai estar aí tendo que aguardar até no sábado aí para lançar a escalação, né? Porque os clubes vão dar uma poupada, né? Vão girar jogadores. Um time que eu sei que não vai poupar, infelizmente, é o Flamengo, que já avisou que vai com força total contra o Grêmio. Contra o Inter, os caras estavam com 56 desfalque, poupando até o Felipe Luiz. Agora chegou contra o Grêmio, vão com força total. Isso é uma alegria só, né? E que fase, né? Não é que fase que tá o Corinthians, que fase que tá o Grêmio, hein? Isso aí. Rapaz! E olha, eu tô ainda com o pressentimento que também não vamos ter jogadores poupados no clássico, hein, no derby, entre Corinthians e Palmeiras. Acho que esses dois times aí vêm com tudo, principalmente o Palmeiras, que acho que vem mordido por ter perdido o campeonato paulista aí, então acho que quer dar uma revanche aí, pelo menos mostrar para sua torcida que vai ter uma chance aí de estar fazendo um bom jogo e falar que aconteceu, perder o título acontece, mas já entraram na linha de novo e estão brigando pelo título. O Corinthians também na Sul-Americana ontem empatou com não esqueci o nome do time lá, o América, né? O América de Cali lá. América de Cali. 1-1, meu secador chegou a queimar aqui. Mas. Por isso que empatou, né? Que queimou por isso que queimou, aí já era já. Mas o Corinthians estava muito modificado, a maioria dos jogadores era reserva, então eu acredito que pro derby o Corinthians vai vir com força máxima. O Palmeiras joga daqui a pouquinho, né? Às 9h30. O jogo acho que é ali no Allianz, né? E eu acredito que vai vir com força máxima ali para Libertadores. Acho que dentre os campeonatos que o Palmeiras está disputando, acho que a Libertadores vai ser o principal foco, né? Acredito que pode ser que teremos algumas mexidas ali no clássico, mas acredito que o Palmeiras não vai poupar, até porque não está fazendo um grande início de campeonato. Verdade. Eu também acho que o Palmeiras vai focar mais na Libertadores mesmo, porque eles precisam de mais um título aí de maior expressão, querendo ou não hoje. A Libertadores é maior que o brasileiro, tanto é que para nós aqui é como se fosse a Champions, então eu acho que eles vão focar mais na Libertadores mesmo. Quem corre por fora no Campeonato Brasileiro às vezes é os outros times que estão disputando uma Sul-Americana ou que não tem tanta competição assim, que vão focar mais no brasileiro para tentar se classificar e pegar uma Libertadores, uma pré-Libertadores, pelo menos logo de cara, para se garantir para o ano que vem. E os outros que estão na Libertadores só vai começar o campeonato para eles depois do meio do ano. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro é engraçado, né, cara? Que se você pegar ali, o segundo turno muda muito, mas o primeiro turno, quem vai cair geralmente às vezes está brigando ali em cima, às vezes já tá ali entre 12º, máximo 12º já tá condenado.
E daí quando vira o ano ali que as equipes começam a sair fora da Libertadores, sair fora da Copa do Brasil, sair fora ali da Sul-Americana, aí o negócio muda de patamar, né? Uhum. Fortaleza foi um exemplo, acho que o ano passado, o ano retrasado, que estava brigando lá em cima, e daí quando os outros times que vieram dessas competições, acabou que ele não conseguiu ganhar, né? Se manteve ali, mas não conseguiu ganhar. Fortaleza tem um caso de história muito legal, né? Porque no ano retrasado, os caras estavam na zona de rebaixamento, cara. Disputando Libertadores na zona de rebaixamento. Foi quando ele deu aquela arrancada também. E eu acho que é o primeiro time do Nordeste, né, que tá disputando uma Libertadores, né? Isso que é bacana, né? Time, cara. Então, e foi direto, né? Primeiro time direto na Libertadores. Então isso que é o bacana, né? Agora o Nordeste também tá bem forte esse ano, né? Com bastante Tá. time de representatividade ali. O Ceará também O é um Bahia, time forte. O Ceará não é time bobo. Bahia também. Agora o Sport eu acho que ainda vai sofrer mais um pouquinho. Pode ser que caia e volte para bate e volta, né? Sport e Mirassol aí, dois candidatos ao título aí para voltar para a Série B. Vasco também. Eu acho que depois do jogo do Corinthians eu coloco também nessa lista, viu? eu tenho uma Aí bomba para fica lá soltar para no vocês aqui. Eu tenho uma fonte Opa, confiável, ponte quente aí, fonte JP. quente aqui, que até o final de semana, não nesse, no outro, o Carilli tá no Grêmio, tá? Deus o Ele livre. vai sair do Vasco, o Vascão vai perder a rodada que vem Não. e vai pro Grêmio. Continuamos quinteiros. Então já tá com pré-contrato assinado, é isso, JP? A informação é que tá ali já as minutas do contrato, só falta ali a assinatura. É coisa Alberto, breve. Alberto, Alberto Guerra é louco, mas não tanto também, né? É mandar um embora e anunciar o outro. Rapaz, coisa linda, hein? Coisa linda. Só o E esse fim. Zubeldia aí vai ter quando? O Zubeldia, cara, ele é um caso sério, assim, porque todos os treinadores que eu já vi estrangeiros pelo São Paulo, ele é um treinador, assim, que ele dá, pra mim, muito chilique na beira do campo, mas a gente não vê treinadores brigar pelo seu time igual ele briga, entendeu? Vamos falar um pouquinho ali da arbitragem que a gente teve no final de semana contra o Galo Ah, ali, mas aí né? eu tenho que fazer um adendo. O Renato brigava. Não, o Renato brigava, mas o Renato é brasileiro, não é Sim. estrangeiro, né? Se for pegar a maioria dos técnicos estrangeiros ali, são muito calmos. O Abel é chorão, ele não é briguento. O Abel é chorão, que é diferente. O Zubeldia é os dois, ele é chorão e briguento. Né? E assim, ali no empate do Atlético Mineiro e São Paulo, cara, não vou mentir pra vocês não, eu não sou de comemorar empate não. Mas devido à péssima arbitragem do Ramon Abate-Abel, que pra mim foi uma péssima arbitragem, pra arbitragem brasileira essa rodada foi muito ruim. A gente teve ali 4 jogos com erros capitais, né, Não bem, comenta, senão a bem ruins. CBF vai Vai, bloquear. vai banir nosso vídeo lá. A gente vai perder nosso card aqui. Mas assim, foi muito ruim, foi uma arbitragem muito fraca. O Ramon ele deveria ter expulsado o Lianco já lá na primeira falta que teve ali do Ferreirinha ali, que ele chegou sem bola, sem desproporção nenhuma. Era amarelo, o segundo amarelo dele mandar a rua. Não teve a coragem. Depois, no final do jogo, se vocês quiserem dar uma olhada lá, tava de resenha com o Hulk, resenha com os pais de jogador lá. Cara, árbitro que é árbitro, cumprimenta e vai embora, entendeu? Fica dando pano pra mão. E ele fez uma arbitragem muito ruim. E o teu Corinthians, Porpeta, como é que foi? Meu Corinthians nessa rodada, pra variar, foi garfado, né, cara? O Vasco Garfado e tá ainda procurando a bem. placa até agora, né? Do carro que passou por cima lá. E poderia ser mais, viu? Porque aquele segundo gol anulado, cara, aquilo lá não existe. Pra mim, não era impedimento, porque o cara volta a jogada. Não foi aquela condição de ataque direto. Voltou no meio-campo a jogada depois de novo. O Yuri teve toda a chance do Vasco se fechar, fazer defesa de novo. Por incompetência do time, não conseguiram. Então poderia ter sido 4 aí. O do pênalti ainda é questionável. Mesmo sem querer, ainda é falta. Então ali do pênalti tudo bem. Mas a segundo gol ali anulado, realmente aquele ali não dá para entender. Aquele foi mais uma falha da arbitragem de tantas dessa rodada que teve. Pois é, pra você ver como é que tá as coisas, né? Um corintiano chorando pela arbitragem. Mas faz tempo, hein? Ó, muito Costumo dizer tempo. que o árbitro errar contra o Corinthians não é erro, é reembolso, né? Mas Isso é que tá aí. ficando, é que tá ficando insustentável defender também os árbitros, né, cara?
E outra, quem está sendo mais uma vez ajudado pela arbitragem? Palmeiras. De Meu novo, pênalti, minha vida, né, cara? de novo, cara, meu pênalti me vida. Sem meu pênalti eu não consigo. Não tem jeito, cara. Foi assim contra o São Paulo na semifinal. Contra o Foi assim esporte. contra o Sport agora. O Sport pequeno, não tem tanta repercussão, muita gente já esqueceu. Mas o Palmeiras realmente está sendo muito ajudado pela arbitragem recentemente. E o Verdade. seu Grêmio, como que é a previsão dele agora, Andros, na arbitragem? Tá quieto demais? Como é que tá? Agora, que nem diz o William Bigode, agora é orar, né? Tá? Nós estamos já nessa fase já. Ó, Boa. tem aquela foto, né, do Renato Gaúcho segurando a mão do Kahneman e do Jeromel ano passado, né? Estamos assim, tá todos os gremistas assim. Ó, então, o time não vem apresentando um futebol convincente. Ganhou ontem, 2-0, mas um futebol pífio, sem criação, zagueiro lançando pros ponta e os ponta tentando fazer alguma coisa. E não dá certo, não tem criação nenhuma. Contra o Ceará foi um péssimo jogo. Tanto é que aos 21 do segundo tempo eu abandonei o jogo, falei, não, tá muito feio, não tem mais o que fazer. Era um time morno. Não ataca, não sabe se defender, não sabe nem segurar a bola. Não sei o que acontece com o Quinteiros ou com os jogadores, se querem derrubar ele ou não. Ontem, no jogo, alguns torcedores relataram que o Pavon fez sinal pro Quinteiros, fazendo que ele era louco, né? E, tipo, falando pros torcedores que o Quinteiros era louco. Então pode ser que os jogadores estejam algum motim aí, né? Talvez perdeu a mão no vestiário, né? Mas nas próximas rodadas a gente não tá com muita esperança, não. São contra o Flamengo, depois o Mirassol lá. Por mais que o Mirassol não venha bem no brasileiro, é um time que quando joga em casa joga fechadinho, é mais complicado. E assim, e o próximo é o Grenal, né? Final de semana que vem é Grenal. Então, se conseguir fazer 3 pontos em 9, é lucro. Acho que ele cai no Grenal, hein? O treinador acho que cai no É, Grenal. Grande chance. eu acho que ele caiu no Grenal, porque o Grande Inter tá chance. muito forte. O Inter tá bem esse ano. Tá bem, né? Já desde o ano passado fez uma boa estrutura, o Roger Machado acertou o time. Agora só tá colhendo os frutos ainda, então acho que o Inter tá em vantagem no ano passado e nesse ano em relação ao Grêmio. E depois que o Uhum. Grêmio perdeu o Soares, parece que desandou o Grêmio. O cara era craque, É né? o Outro nível, Renato. né? É o Renato. Vocês não têm noção que é o Renato. Dá. Vocês não conseguem entender. Mas voltando ali a questão do Inter, se a gente pegar ali os melhores momentos que foi o do Inter 3 e o Cruzeiro 0, o lance da expulsão, eu vou ser bem sincero com vocês. Pra mim não tinha que ter sido expulsão. Pra mim Não. foi um lance capital do jogo ali que fez com que o Cruzeiro mudasse todo o esquema de jogo. Não acredito que o Cruzeiro ganharia esse jogo, talvez um empate ali, nos melhores dos cenários. O Cruzeiro, só te interrompendo, no JP, o Cruzeiro tá que nem o Grêmio. Não tem um Exato. elenco, contratou bastante, tá com um técnico novo, mas não joga futebol. Só. O presidente do Cruzeiro deu uma entrevista essa semana agora, não sei se vocês viram, mas ele atribuiu a culpa ao Alexandre Matos, falando que teve algumas contratações erradas. E eu vou falar pra você, eu acho que ele viu que o Gabigol foi um erro, né? Porque você pagar 3 milhões de reais pra um cara que uma rodada vai bem, a outra não vai, tem uma estabilidade, ele não é lucro O pro time, Soares, o né? Soares estava no Grêmio por 2,5 milhões no mês. Mas jogou bola, né, cara? Desde quando Então, chegou já tava jogando bola, né? Cara, eu dou um exemplo. O Memphis, do Corinthians, vale os 3 milhões hoje. Porque o cara pode não fazer não é nada. questão que ele vale. Aparece. Ele vale. Só que Ele vale. ele não recebe, né? É diferente. Não, quem paga é esporte da sorte. Então tá recebendo, tá recebendo. Você já fez o Pix da premiação do Paulistão pra ele ainda não? Não, já Tem que fiz, fazer, já fiz 95% do Paulistão pra ele, já fiz. Os jogadores só fica com a medalha. Quem fica com a premiação e com o bicho é o Memphis. Realmente. Cara, no Cruzeiro, além do Gabigol, pegando o gancho também de jogadores que não deu certo ainda, o próprio Cássio, cara. Cássio também passou apertado contra o Inter ali, viu? Dando umas entregadas boas ali. Erro de posicionamento, saída errado, gol que pode ser questionável se era defensivo ou não.
Então também se enquadra nesse de jogador que não encaixou. Até o Dudu, tá? O Dudu também eu acho que entra. O Cruzeiro ele trouxe muito medalhão e a gente sabe que dentro do vestiário muito medalhão não dá certo, né? Ah, mas vocês não Cruzeiro. conseguem entender. Desculpa interromper, Andros, mas vocês não conseguem entender. O Cruzeiro montou um super time pro Campeonato Brasileiro de 2016, gente. Vocês não conseguem entender Era isso, isso que eu ia entendeu? falar. Passou. Se você pegar ali, tem uns jogadores que já tá chegando na fase final ali, só que não quer parar. O O próprio Cássio. Cássio é um deles. O Everton do Palmeiras, pra mim já tá chegando no fim do ciclo dele, entendeu? Então são jogadores assim que vai batendo ali os 35, 36 anos, já não tá rendendo mais. Não era igual era antigamente, igual o Dida jogou até os 41 anos, 40 anos, igual o Ceni jogou até os 40 anos. O Hoje o Modric. torcedor. Não, o Modric tem. Eu vi o RG dele, ele tá com 20 anos só. É mentira isso. E Cara, tomaram uma lapada ontem. eles ali no Cruzeiro vai sofrer esse ano, cara. Vai brigar aí pra uma Sula, uma pré-Libertadores. Depois que eu vi o jogo do Cruzeiro, eu acho que vai continuar assim. Segunda divisão é ali. Parece que tá repetindo 2016, né? Que Uhum. ganhou aqueles títulos. Não que tenha ganhado agora, mas que viveu aquela fase de ouro lá, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileirão 2 ou 3 vezes ali. E daí chegou no outro ano lá, foi rebaixado. Cobra o Pix. E o Pix? E o Liga Zé. Pix. E o Pix? Eu vou falar pra vocês, é difícil, né? Mas assim, eu acho que da rodada do Brasileirão ali, pra mim, tá? O jogo mais ruinzinho ali foi Mirassol e Fortaleza ali, que ficaram Que no um joguinho, a né? um ali. Foi um jogo bem difícil de assistir, assim. Um jogo sem emoção. Eu acho que o Mirassol tá tudo se encaminhando pra cair pela primeira vez. Eu acho. E vai cair, cara. Pra mim, isso aí tá mais certo do que os outros times. Mas eu tava. Depois que eu falei os quatro que eu achei que ia cair, tô mudando de ideia em relação ao time grande, hein? Acho que um time grande aí, considerado grande hoje, né? Vai cair. E eu acho que esse time vai ser o Vasco. Vai completar ali os quadros rebaixados, hein? Achei que você ia falar Corinthians. Aí eu falar, ia ter que concordar daí. Eu tava pronto pra concordar já. Não, cara, o Corinthians vai bater Libertadores porque eu tô sendo humilde. Não, eu Pra não acho dizer que que vai cair bater não cai campeão, não, tá? porque se a gente pegar a tabela. Tem time pior, né? Exato. Tem muito time pior, inclusive Grêmio, Eu Palmeiras, acho que São o Grêmio Paulo. não vai cair, cara. Não, ei, aí também, né? Não, cair não, cair não. Viu? E o palpitômetro para a próxima rodada, bem rapidão aqui. Quem que vocês acham que ganha? Vou Ganha ou pegar o. empate? Vamos lá. Juventude e Ceará. Ó, Acho que vai dar Ceará. É lá na casa, lá no. Não, eu sempre vou falar o mandante e daí Tá, o Juventude e Ceará. acho que. Bom, vai dar 1 a 0 cara, Juventude. Ceará na cabeça. Juventude ganha. Palmeiras e Corinthians. Lá no. Vai. Empate. Tem Pra cara de mim, empate, empate. né? Bahia e Mirassol. Bahia. Bahia. Bahia, meu rei. Bahia é minha porreta, vai. São Paulo e Cruzeiro. Pô, o Cruzeirão é São freguês, Paulo. cara. Cruzeirão é freguês. São Paulo na cabeça. São Paulo. Fortaleza e Inter. Inter. Cara, Vai dar um jogo bom eu ali, acho que cara. apesar de ir lá no Castelão, esse E eu jogo. acho que dá Fortaleza. Eu acho que vai dar Inter. Vai dar Inter, cara. Vai dar Inter. Apesar do apoio lá, gremista, mas não vai ter condição. Vai Se vocês dar. parar pra analisar bem rapidinho ali, o Voivoda não estaria com um resultado muito legal nas últimas Não. partidas, não, tá, cara? Não, mas vai Ele tem história. crédito com o presidente lá, mas não tá legal, não. Continuando. Bragantino e Botafogo. Pra mim, Botafogo. Botafogo passa passa o trator no Bragantino. Botafogo ganhou a Botafogo primeira. também, vai pra mim. animar. Foguinho. Não vai Agora não. um jogão. Vasco e Sport. Rapaz, que situação, hein? Os dois que vai brigar pra cair esse ano. Cara, Mas eu vão cair jogo abraçado. um 2-2. Feio. Sabe aquele jogo feio, que é bastante gol, mas é feio? Vai ser Sim. tão feio que vai ser 1 a 0 pro Sport. E São Januário tá interditado ainda, não tá? Tá. Acabou a Eu luz, acho. né? Eu acho que ele vai dar empate nesse jogo aí. Tão feio que vai ser. 0 a 0. Grêmio e Flamengo.
Flamengo, né? Vai passar o trator em cima do 1 a 1, Quinteiros. vai dar ali. empate lá, empate. Eu vou ser otimista, 1x0 Grêmio. Bright White fazendo. Rapaz, 1 a 1, 1 a 1. aí o clubismo bateu forte, hein? Rapaz Uau. do céu. 1 a 1, 1 a 1. Fluminense e Santos. Porra, Cara, Da Fluminense. Fluminense tá vindo com o Renato, né? Agora, né? Renato O homem tá aí. tá lá, né? O homem conhece. Já o Santos tá sem Neymar. Santos sem Neymar não foi que O nada. Neymar treinou ontem, né? Mas acho que não vai pro até jogo final de inteiro. semana ele lesiona de novo no treinamento. É, não vai aguentar a pancada 2 a 1 de Flu, o jogo. 2 a 1 Flu. Flu na cabeça. Atlético Mineiro e Vitória. Atlético Mineiro, Vitória já tá Atlético caído. Mineiro. Tá na Série B Atlético já. Mineiro. Atlético Mineiro. Antes, não sei como é que tá nosso tempo, a gente já vai encerrar, mas só pra gente falar um pouquinho da Champions ali, do atropelo que foi do... E o atropelo O Arsenal. do Real Madrid que ficou atropelado lá, estatelado, não viu nem a placa do Arsenal passar por cima, hein? Dois gols de falta que nem o cara que bateu acreditou. Eu tava conversando. Que golaço. Ele nunca fez um gol de falta até hoje. Fez 2 contra o Real, só contra o Real Madrid só. Mas Aprendeu a chutar, né? você acha que foi falha do controle ou foi competência do Não. batedor? Todas competências. A primeira ali, o Courtois devia ter colocado mais gente na barreira, talvez. Não, o ali. Courtois falou depois do jogo. Mas você olhando o vídeo, mesmo que tivesse mais um, a bola ia passar igual. A curva que fez, Ela cara. abriu muito. Abriu muito, né? É, eu acho que ali o Courtois não tinha chance não, cara. Só se fosse Não. o Neneca pra catar aquela bola ali. Não pegava. Neneca nem ia pular, conhecendo o Neneca, ele nem ia pular, ele só ficava olhando a bola passar assim. Nem o Guida pegava essa. Não. Rapaz, não tinha condição não. Ali foi mérito do batedor mesmo, cara. Ali os 2 gols. E o segundo gol de falta, se você olhar bem, cara, ele passa no limite do limite entre a forquilha ali, né, cara? Onde a coruja dorme mesmo. Se tivesse 1 milímetro pra cima ou pro lado, acho que tinha pegado na trave e não tinha feito gol. Foi cara, sabe que foi o problema ali do Real Madrid? Foi aquele dia que nada dava certo, cara. Acordou naquele mau dia, nada certo. Mas o Real 3x0 ficou barato. Ficou barato. Porque eu fui ver os melhores momentos, o Real era pra ter feito mais. O Real Madrid. Quer dizer, o Real não era, o Arsenal era pra ter feito mais. Mas se vocês analisarem o primeiro tempo, o Real teve umas 3 ou 4 chances muito claras de gol, que não matou. Teve um passe do Bellingham pro Mbappé, que assim, era só o cara fazer. Não fez. É aquela história, né? Quem não faz, leva. Né? Outro jogo que foi interessante, cara, que tá vindo forte, é a Inter de Milão. Inter. O time que tá encardido. Ganhou lá na Alemanha. E hoje a gente teve Barça hoje? O Barcelona atropelou 4x0 o Borussia. Já era, já. Sem chance, né? Hoje foi sem chance, né? O outro time que saiu o Mbappé e foi o PSG, né? Ganhou de 3x1 do Aston Villa. Acho que a semi já tá definida ali, né, cara? Eu não aposto. Eu acho que só quem passou até agora foi o Barça. Você acha que o Real vira lá? Não acho que vira, mas tô conhecendo o pacto, tem chance. Ai, eu acho difícil, bem sincero. Não, é difícil, não é fácil. Não, mas não é impossível, né? Sabe que não é possível lá no Bernabéu. Ele não coloca a mão no fogo. Torcida vem junto. Vai que o Ancelotti ganha e não vem pra seleção mais, né? Ah, mas ele não vem nem perdendo, né? Nem perdendo, cara. Só se o cara for mandado embora e não tem outra coisa, cara. Mas agora eles têm um reforço pro jogo da volta, né? O Real Madrid. O Camavinga foi expulso. Boa. Então é um reforço. Esse não vinga, né, cara? Esse aí é... Eu até hoje eu queria entender como é que ele chegou no Real Madrid. Ele perde a bola, ele não consegue... Ele fez um recuo lá que quase azedou tudo, cara. Ele não consegue acionar os atacantes. Assim, é muito ruim. Ele me lembra o Félix Torres um pouquinho. Tem cara que joga só com o nome, né? Só com o nome, mas é verdade. Torres, cara, esse daí é infarto pra corintiano, cara. Cara, eu prefiro 1000 vezes a zaga do Corinthians com o Gustavo Henrique e com o Ramalho lá. Ainda eu acho o Ramalho prato. Mas o Gustavo Henrique tava machucado, né? Então só tinha o Félix Torres ou o Kaká. Aí a briga é forte ali, hein, pra ver, hein? Briga de mas ainda assim é mais ruim, Kaká, cara. O Kaká faz gol, né?
Nem que seja contra. Mas faz. Importante. Mas Não faz. importa se vai Mas ajudar depois ou ele vai e não. O importante é compensa no jogo, participar. entendeu? E no outro jogo ele compensa às vezes. Às vezes. Agora o Felix Torres nunca compensa, cara. Cara, é fortes Então tá na emoções. hora de começar a compensar aí, porque não tá compensando não. Cara, Tá em débito. eu falo pra vocês, o cara desse, pra ganhar 1 milhão por mês, cara, que contrataçãozinha pífia que o Corinthians fez nesse cara, hein? Porque pela direita, quando ele joga pela direita, até que ele vai razoavelmente ruim. Agora, quando ele joga pela esquerda, é totalmente ruim, cara. Desastroso o jogo dele pela esquerda. Desastroso. Do lado do Bidu ali, cara, se não tivesse o Angileri ali para dar esse suporte, o cara desmonta, cara. É incrível como que um zagueiro de seleção chega a ser tão ruim assim no clube, cara. Ele é horrível, tenebroso. Quando o cara pega na bola, o Corinthians já infarta, já fala qual que vai ser entregado da vez. Foi assim que aconteceu no jogo. No 1-1, ele que chutou uma bola do nada, totalmente dominado do Corinthians, chuta no Matheus Bidu, a bola vai pra lateral, os caras cobram a lateral e faz o gol. Então, Golaço, né? Foi um golaço. culpa do Félix Torres, de novo, pra variar. Já quis fazer fortes emoções no final do Campeonato Paulista, e agora, de novo. E o teu Grêmio, André? Você é a defesa do teu Grêmio? Como é que tá? Ah, melhorou nesse último jogo, né? Jogamos contra o Atlético Contra a Mineiro, Várzea, né? contra a Várzea não tomou gol, né? Não, graças a Deus. Mas quase levou, hein? Se não fosse o Volpe de novo, Bracinho de Por jacaré. favor, né? Você sabe que o Volpe é chama golaço, né? chama. Ele tem, é tipo um para-raio ali, cara. Se o cara vê, na hora. Não, mas a zaga de vocês tem que ser tipo o time de São Paulo. Não faz gol, mas também não leva. Faz 3 rodadas que não leva gol, mas também faz 3 rodadas que não faz gol. O objetivo da zaga é não tomar gol, né? O problema é que os caras não estão conseguindo fazer nenhum objetivo deles, né? O principal. É isso aí. Agora vamos ver como é que vai ser as próximas rodadas aí. A gente vamos conversando. Eu acho que essa rodada aí vai ser uma rodada bem difícil ali pra gente poder escalar. A questão de escalações eu acho que vai ficar ali bem nos 45 mesmo. A maioria dos times ali poupando. E vamos nessa. Sábado, lá por umas 2 horas, parece a escalação, hein? E tá ligado, hein? Porque muita coisa vai mudar. E o mercado fecha mais cedo, hein? Isso O aí. mercado fecha às 3h59, 15h59. Isso, tem que estar até lá. E só mais um adendo, aproveitando só para finalizar, galera. 2 assuntos que a gente tem que falar também que eu acho legal. Em relação a terminar a Champions, porque a gente está esquecendo de uma coisa, do PSG, hein? O PSG tá vindo Futebolzinho forte, lindo, hein? tá vindo muito bem montado, cara. Meteu o Aston Villa no bolso. O Aston Villa não é um time fácil de ganhar. Tá jogando bem, já surpreendeu, mano, despachando o Liverpool no mata-mata anterior. E agora surpreendendo ali. Pode estar pintando o favorito aí. E sem estrelas dessa vez, hein? Sem Messi. É que nem o Arsenal, Quem né? diria, né? A estrela dela tá machucada, né? Do Arsenal, que é o Gabriel Jesus lá, né? Então, Mas o próximo confronto, se passar o Arsenal e o PSG, eles se pegam, né, na semifinal. Pega na semifinal. Então vai E ser o- eu acho que vai ser isso daí, viu? Não vai ter outro jogo. O Real não vai aguentar e o Aston Villa já perdeu ali pra mim. 3-1 não reverte. e o PSG que foi campeão nesse último final de semana lá da Liga Francesa. Detalhe, na 28ª rodada, invicto, sem perder nenhuma rodada, né? Mas também, né, na Liga Francesa, nós colocar o Sport lá jogar, ganha, né? Não ganha. Esporte é demais. Acho que o Sport O Grêmio não, pode até ser. Mas o Corinthians, o Grêmio, São Paulo, acho que até é campeão, mas Aí o esporte é aí sacanagem. não dá pra acompanhar. Eu já quis acompanhar um tempo ali, não dá. É muito feio, né? Eu já tentei também acompanhar. Parece que eu tô assistindo o Carioca dele, não dá. Fechou então, galera. Só o Flamengo, né? E só para finalizar agora, uma coisa rapidinho, o escândalo de manipulação já na rodada, hein? Do Juventude, do Enio. Muita coisa estão se falando aí, podendo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Muitas apostas aí para cartão amarelo dele que teve. Então tem que começar a ficar de olho aí nessas manipulações para não deixar acontecer, para virar banalizado, né, o negócio.
jogador não aprende, quanto mais dinheiro ganha, mais quer, né? Não precisava disso, né? E daí fica feio pro futebol brasileiro. Mas a gente vai acompanhando também. A gente vai. Se liguem aí nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso YouTube ali. Vamos nessa. Beleza, galera? Fechou, Valeu, galera. galera. Abraço a todos. Valeu, Andreus. Até Valeu, mais. JP. Valeu, galera. Até Valeu mais. por